Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesta talk vamos abordar o tema dos benefícios fiscais, formas de as empresas reduzirem a sua carga fiscal através de incentivos de várias formas e natureza. Iremos também refletir sobre o futuro da fiscalidade das empresas. Participam nesta talk Eduardo Silva, diretor de operações da Unit Consulting, empresa de consultoria de gestão. Também Sandra Ruivo, fundadora e CEO da Speed Turtle e Turtle Petals. E Nuno Oliveira, administrador executivo da Sol Tráfego, empresa que desenvolve projetos e soluções de trânsito, estacionamento, videovigilância e videovigilância urbana e também bike sharing. Bem-vindos todos. Eduardo Silva, começava talvez por si. O Orçamento do Estado deste ano prevê uma série de benefícios para as empresas no domínio dos salários, capitalização, IRC, startups, energia, etc. De todos estes itens, quais são os mais procurados pelas empresas portuguesas? Olá, boa tarde. Eu acho que cada vez mais as empresas estão muito atentas e conscientes da importância dos benefícios fiscais, ou seja, hoje vemos cada vez mais empresas olhar isto já de forma estratégica e porque enquadram isto naquilo que são os seus planos de futuro, nos seus investimentos, procuram perceber que tipo de benefício é que podem ter para calcular muito bem aquilo que é a rentabilidade dos seus investimentos, tentando ir pelas áreas que identifica. O novo Orçamento de Estado, ao nível, por exemplo, da valorização salarial, traz-nos aqui algumas novidades interessantes. A começar por uma majoração de 50% em IRC para empresas que aumentem em mais de 5% aquilo que é a massa salarial, quando comparada com a remuneração mensal mínima garantida. Também temos aqui um conjunto de incentivos ligados à inovação e à investigação científica para tentar reter e trazer quadros, o que não é uma novidade, mas neste Orçamento de Estado também volta a estar presente. Temos uma medida que eu considero muito interessante, ou seja, chama-se ou é apelidada de distribuição de resultados e que na prática consiste em que as empresas, se atribuírem prémios de desempenho aos seus colaboradores em gratificações de balanço, até 5 vezes o ordenado mínimo, ou seja, até cerca de 4.100 euros, este valor é totalmente isento de impostos. Ou seja, estamos a falar aqui de uma medida que tem-se falado muito no 15º mês e ser totalmente isento de impostos. Temos aqui uma medida que no fundo vai ao encontro disso e que também permite fazer aquilo que é a distribuição de lucros, onde o colaborador recebe a totalidade deste valor. Ao nível do IRC, se calhar destacaria para as startups, ou seja, aqui uma redução na taxa de IRC, passa a 12,5%, antes era 17%, quando estamos a falar dos primeiros 50.000 euros de matéria coletável. Creio que é a mais interessante. Depois temos medidas específicas setoriais, ou seja, mantemos aquele que é o regime de apoio extraordinário para a energia, para os custos relacionados com os custos de gás e eletricidade, ou seja, aqui uma majoração de 20% naquilo que tem sido o custo cada vez maior das empresas. É aplicável um regime semelhante para os custos com a produção agrícola. Depois, em 2023, e este creio que é muito relevante e temos várias empresas a olhar para isso, tivemos o lançamento do ICE, ou seja, de um incentivo à capitalização empresarial. Para 2024 ele já sofreu alterações, ou seja, estamos a falar aqui de uma taxa que pode ir até aos 5% daquilo que é a retenção e capitalização dos resultados das empresas. A alteração tem muito que ver com, eles vão fazer aqui uma majoração e uma alteração que tem a ver com a taxa, com a média de Euribor a 12 meses. Depois, olhando àquilo que é o investimento produtivo e mais relevante, temos alterações ao nível do REFAI. O REFAI é um benefício fiscal que incide sobre o investimento produtivo, ou seja, sobretudo a aquisição de ativos fixos tangíveis, e passa a ser também elegível a massa salarial. Ou seja, simplificadamente, estamos a falar de projetos que as empresas vão fazer onde requerem investimentos para aumento da capacidade produtiva ou para alteração daquilo que é a sua oferta, diversificação da produção ou alterações fundamentais, que requer sempre investimento. Até que o investimento era elegível. Agora, as pessoas que vão com esse investimento, ou seja, que são contratadas para dar resposta a esse aumento de capacidade produtiva, por exemplo, também passa a ser elegível. Adicionalmente, em 2022 foi alterado o mapa de auxílios estatais, ou seja, que no fundo é um mapa definido ao nível da Comissão Europeia que define qual a percentagem de apoio que cada região na Europa pode ter, e agora, sobre o ano fiscal 2023, vamos ter a primeira vez que isso vai ser efetivado, o que faz aqui a taxa aumentar. E depois, claro, temos o CIFID, que é o que falaremos hoje, creio. Sim, vamos ter a oportunidade de falar disso. Diria, portanto, que as empresas portuguesas conhecem
e estão conscientes dos benefícios fiscais que existem e aos quais podem aceder? Eu diria que estão cada vez mais. Ainda encontramos muitas empresas, por exemplo, no caso do CIFID, e vamos falar disso, como a investigação e desenvolvimento, e muitas vezes associamos isto a universidades, a patentes, não é bem assim. Encontramos muitas empresas que não têm consciência disso, mas que cada vez estão mais atentas e percebem. Nos outros, eu diria que as empresas já estão atentas e cada vez mais potenciam aquilo que pode ser as oportunidades que daí advêm. Muito bem. Sandra Ruivo, uma empresa de moldes que usa tecnologia de ponta e mão de obra qualificada, como é o caso da Speed Turtle, usufrui de que tipo de benefícios fiscais? Como o Eduardo já referiu, nós ao longo do tempo temos já usufruído de vários, que foram sendo aprovados nos vários orçamentos de Estado. O REFEI usamos já por várias vezes, porque não deixa de ser um benefício ao investimento e, no fundo, à aposta no crescimento da empresa e da sua competitividade. Portanto, nunca podemos estar parados, temos que sempre reinvestir, portanto, em nova tecnologia, porque é uma indústria de capital intensivo, tanto a nível tecnológico como humano, e, portanto, acabamos sempre por ter que reinvestir, no fundo, os lucros gerados ano após ano. E, efetivamente, esta última alteração, que aposta também na parte dos recursos humanos e na contratação, é uma grande vantagem para nós, para o nosso grupo e para as nossas empresas. Por outro lado, como temos uma aposta muito grande também ao nível da investigação e desenvolvimento, o CEFID representa uma grande fatia desse incentivo fiscal, porque efetivamente nós, ano após ano, nunca deixamos de apostar nessa parte, portanto, na investigação e desenvolvimento. Senão a indústria acaba por morrer se não houver esse investimento e essa aposta, e acontece-nos sempre essas situações. Portanto, não há forma a dar, temos que sempre investir na investigação e desenvolvimento, na inovação, e o CEFID, neste momento, para nós e para a nossa indústria, é o melhor incentivo fiscal que temos disponível. Já vamos ter a oportunidade de falar e de detalhar melhor a forma como a Speed Turtle acede ao sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento. Nuno Oliveira, a Soltráfego vai recorrer aos benefícios fiscais previstos para este ano? E se sim, quais? Nós vamos tentar recorrer a alguns. Esse não é basicamente o nosso foco. Nós estamos muito focados, obviamente, na nossa operação, mas sempre garantindo aquilo que é a nossa competitividade num setor que é extremamente exigente em Portugal, como é o setor da mobilidade. Nós aproveitamos muito o CIFID, ele tem sido muito importante, vamos falar sobre isso com certeza, e vamos tentar aproveitar tudo aquilo que possa, de alguma forma, apoiar não só a contratação de jovens e de quadros ainda mais qualificados para a nossa empresa e para a nossa indústria, e também para apoiar ainda mais a sua valorização salarial. É muito difícil hoje não só recrutar, mas também manter talentos nas nossas organizações, e na nossa área também, em particular, tem muito de engenharia. A nossa concorrência, nem sequer são quem está no nosso mercado, são as empresas internacionais que têm uma restrição orçamental completamente diferente das empresas portuguesas. Portanto, estão a competir contra o mundo. E nós estamos, e as nossas equipas a competir contra o mundo e os nossos jovens, os nossos quadros, a ser todos os dias aliciados para trabalharem para empresas na Alemanha, no Reino Unido, sem sequer terem de sair de Portugal, do conforto de suas casas. E, portanto, tudo o que nós podemos fazer para continuar a valorizar, também do ponto de vista do salário, aquilo que são os nossos quadros e os nossos recursos que são críticos numa área tão competitiva, vamos aproveitar ao máximo, porque não só enquanto empresa, mas como família que gere a empresa e como contributo para a nossa comunidade, é o que achamos que é completamente o caminho correto. Vamos lá então ao CIFID, o Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial. Eduardo, no que é que consiste e quais são os requisitos que as empresas devem obedecer para poderem usufruir deste sistema? O CIFID, ao contrário de todos os outros benefícios fiscais, consiste numa candidatura. Ou seja, é uma candidatura que é submetida à Agência Nacional de Inovação. O CIFID existe já há muitos anos, desde 1997. Só para esclarecer, os outros todos são automáticos. Este é necessário... Ou seja, os outros carecem de... Não posso falar por todos, porque em Portugal temos dezenas ou centenas, mas os que falamos aqui, no fundo, a empresa faz um dossiê fiscal onde justifica o apuramento do valor e guarda para se um dia for necessário. Okay. Pega no valor apurado e insere no modelo 22. O CIFID também tem esta parte, mas carece sempre de uma avaliação e aprovação da Agência Nacional de Inovação. Porquê? Porque é basicamente, CIFID, Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, ou seja, carece que alguém valide efetivamente a investigação e desenvolvimento. Foi criado para aumentar a competitividade das empresas e hoje sabemos, e
e temos dezenas de estudos que demonstram que a investigação e desenvolvimento potencia a competitividade da empresa, ou seja, é um dos principais catalisadores do crescimento de uma empresa, e a lógica é fomentar efetivamente esta aposta em ID. Em que é que consiste? Ou seja, as empresas têm que justificar a sua despesa de ID, que pode ser a 2 níveis. Ou seja, temos aqui um conjunto de despesas que são transversais, como por exemplo, tem-se falado muito nos fundos de investigação e desenvolvimento, ou seja, empresas que investam em fundos de investigação e desenvolvimento podem concorrer ao CIFID e aí é meramente um processo administrativo, quase semelhante aos outros. Mas a maior parte das empresas concorre porque efetivamente faz ID intramuros, ou seja, dentro de casa. E aí é necessário não só apresentar a despesa que tem com os seus recursos humanos, porque no fundo está a alocar as pessoas, o seu tempo àqueles projetos, com as matérias-primas e componentes, que depois são custos de funcionamento, com os ativos fixos que precisam para as máquinas para fazer esta produção, mas depois, paralelamente a este valor, a este apuramento de custos, tem que ser justificado o projeto. Ou seja, é elaborada uma memória descritiva, onde se vai desde aquilo que é o contexto do projeto, os objetivos técnico-científicos, uma análise do estado da arte e comparação com o que de melhor existe a nível mundial, ou seja, quando estamos a falar de investigação e desenvolvimento, comparamos sempre com o que existe no mercado global. Já não faz sentido comparar com o que é feito em Portugal e acabamos de perceber isso. E depois é feita essa candidatura, é submetido esse dossiê à Agência Nacional de Inovação, que efetivamente confirma que estamos a falar de investigação e desenvolvimento e, se sim, emite uma declaração onde recomenda o benefício fiscal do valor apurado, ou que também acontece, não concorda, diz que não se trata de um projeto de investigação e desenvolvimento, e aí o benefício fiscal não existe. Sendo que, obviamente, as empresas podem recorrer desta decisão para obter isto. Em termos práticos, como disse, o que é elegível aqui ou qual é o custo que é apurado? Pessoas, custos de funcionamento, matérias-primas, componentes, equipamentos e, sobretudo, o grosso está aqui. Depois, o CIFID tem uma lógica, a taxa é composta por 2 taxas, digamos assim. Uma referente à despesa do ano, que são 32,5%, ou seja, 32,5% da despesa apurada, converte em benefício fiscal. Mas a isto soma-se 50% do aumento face à média dos 2 anos anteriores. Ou seja, qual é o objetivo aqui? Mais uma vez, estimular o reforço das empresas para apostarem em ID, ou seja, o benefício, o objetivo é que as empresas peguem no benefício e reinvistam em ID. Muito rapidamente... Portanto, que iniciem um processo... Ou seja, que todos os anos aumente. Por exemplo, se o investimento for 100 e nos últimos 2 anos também foi 100, o aumento face à média dos 2 anos anteriores é 0, a empresa acede a uma taxa de 32,5. Okay. Se foi 50, depois 100, depois 150, o aumento face à média dos 2 anos anteriores já é de 75, vai buscar 32,5 mais 37,5. Ou seja, a lógica portanto, é... há um regime de compensação. Exatamente. Quanto mais a empresa gasta, maior é a taxa. Boa. Nuno e Sandra, qual é a estratégia, pegando em si, Sandra, qual é a estratégia da Speed Turtle no desenvolvimento de ID e de que forma é que estes benefícios fiscais do CIFID serviram para reforçar a investigação e desenvolvimento na sua empresa? Sim. Nós temos como estratégia, durante os próximos anos, continuar sempre a investir cerca de 20% das nossas receitas sempre em investigação e desenvolvimento, independentemente dos benefícios fiscais associados ou não. Intramuros, portanto, Intramuros, dentro das vossas instalações. Exatamente. No grupo temos sempre essa política, até porque consideramos, lá está, que é através de investigação e desenvolvimento que geramos valor acrescentado no nosso serviço e no nosso produto. E conseguimos competir de forma global com melhores preços, não é? Maiores rentabilidades no mercado. E, portanto, aí é sempre essencial haver investigação e desenvolvimento e inovação na nossa área de atividade, independentemente dos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais, nomeadamente o CIFID, é uma vantagem porque nos permite ter mais à vontade, ter sempre plafons superiores nos anos seguintes para poder voltar a investir e haver mais contratação e conseguir também reconhecer melhor os nossos recursos internos, porque esses são bons, temos que os manter e temos que procurar que eles cada vez mais consigam sempre crescer
e continuar satisfeitos onde estão, não é? Portanto, isso também é importante. O facto de conseguirmos ter aí esse incentivo acaba por nos dar mais liberdade de poder até chegar mais longe àquilo que já estava previamente planeado. E, portanto permite outra elasticidade e outra liberdade. Exatamente. Nuno, a mesma pergunta, de que forma é que o CIFID serviu para a Soltráfego reforçar a ID? Nós temos um objetivo há muitos anos, que é como é que nós conseguimos democratizar a tecnologia que existe no mundo e trazê-la a qualquer cidade portuguesa, porque nem só Porto de Lisboa, que tem restrições orçamentais pouco significativas, têm que aceder a este tipo de tecnologia. E, portanto, eu uso muitas vezes esta analogia, que um município como Sabrosa, com 6.000 habitantes, se tiver a mesma visão que quer o seu território melhor gerido, com melhor segurança rodoviária, e se tiver a mesma visão de gerir a mobilidade com dados, que é aquilo que se quer hoje na área da mobilidade, dentro das cidades inteligentes, como é que eu consigo que, mesmo que as tecnologias sejam diferentes, que o município como Sabrosa tenha o mesmo impacto no território como Lisboa ou como o Porto. E isso faz parte do nosso ADN há muitos anos. E, de facto, o CIFID e aquilo que nós fazemos na nossa política de investigação e desenvolvimento é para isso. É democratizar o acesso destas tecnologias a qualquer cidade ou qualquer município em Portugal. E o CIFID tem sido muito importante para isto. Nós não começámos de início, em 97, nós começámos em 2016 a aproveitar o CIFID exatamente para que a investigação que é feita dentro de portas, mesmo que seja não só com funcionários nossos, com colaboradores nossos, mas também com o apoio de outras instituições, como é o caso de algumas universidades do norte do país, possa ser ainda mais alavancado sempre com este propósito. Nós, ao longo destes 7 anos, para termos uma ideia aqui, um bocadinho de referência, a empresa no ano passado faturou 14,5 milhões de euros. E ao longo destes 7 anos, cumulativamente, já conseguimos ter um impacto fiscal de cerca de 1 milhão de euros, somando estes 7 anos de poupança fiscal, sempre com isto, como falava o Eduardo, que é quanto mais recorrentemente a empresa investir e investir mais do que no ano anterior, mais ganhamos todos e com isso mais recursos nós conseguimos colocar das nossas equipas e de mais matéria-prima a resolver os problemas da gestão das cidades e da gestão inteligente das cidades e da gestão das cidades e da mobilidade das cidades com dados, que é esse o nosso grande objetivo. Portanto, não é fazer novos hardwares só porque sim, é para como é que conseguimos ajudar os municípios a mudar a vida de cada um de nós, porque todos usamos algum meio de transporte para nos deslocarmos de casa para o trabalho, de casa para a escola, agora de casa para a escola para levar o miúdo para o trabalho e depois ir para a escola e depois para casa ou ao meio das compras. Nós estamos cada vez mais a impor às nossas cidades um conjunto de restrições da nossa vida, porque todos temos estes desafios para resolver e, portanto, se nós e as cidades não tiverem uma capacidade de resolver rapidamente estes impactos, vai ser dramático a vida das cidades a muito curto prazo. Já é muitas das nossas cidades que sofrem deste tipo de congestionamento e desta congestão, também na procura de lugares para estacionar, também na oferta de mobilidade suave, como é o caso do bike sharing, e quando procuramos cidades seguras, como é que, por exemplo, a videovigilância urbana pode ajudar as cidades a serem mais seguras, a nós sentirmos mais seguros e quando há um problema ele pode ser rapidamente detectado e resolvido. O CIFID tem ajudado muito a nossa equipa porque, de facto, nós podemos continuar a ter os nossos recursos disponíveis para fazer o que precisamos de fazer, mas, em cima disso, o CIFID ajuda-nos a irmos um pouco mais além e isso tem sido muito gratificante para a equipa toda. Pode dar-nos exemplos, Nuno, de alguns serviços ou produtos que tenham nascido da vossa aposta na inovação através do CIFID? Basicamente, nós conseguimos, uma das soluções que tivemos é uma espécie de uma gateway, em que seja... Tem que explicar o que é. Pronto, nós basicamente estamos a falar assim em linguagem de merceeiro, uma plataforma, que pode ser em termos de hardware, que vai receber contributos, não só dos nossos equipamentos, mas de outros equipamentos que a cidade tem, e receber esses dados todos num único espaço e, com isso, fazer duas coisas. Primeiro, guardar essa informação de modo detalhado. Por exemplo, nós podemos estar numa Câmara Municipal que, querendo olhar para a questão da mobilidade, saber neste momento se há congestionamentos ou não, ou se, em média, qual é o número de veículos que entram na cidade todos os dias e, sim, por onde, e se esses veículos são caminhões ou se são motocicletas. E, com isso, poder receber isso, não só com dados ou com equipamentos que a Soltráfego instalou, mas equipamentos que a cidade já tem hoje, e ter a mesma visão num único espaço. E parece simples falar disso, mas, normalmente, não havia esta capacidade de juntar fontes de informação tão distintas, de fornecedores distintos, de países distintos, com protocolos de comunicação diferentes. Portanto, isso foi um dos primeiros grandes
objetivos. Uma espécie de um super cérebro que... Sim, que recebe essa informação toda e que aguarda, mas que permite que depois, online, em tempo contínuo, conseguimos gerir a cidade melhor em tudo aquilo que pode ser pré-automatizado. Por exemplo, parametrizar a cidade a funcionar de determinada forma, por exemplo, quando detecta um acidente, poder-se dizer, por exemplo, num painel de mensagem variável, coisas tão simples como evita a ponte 25 de Abril porque há um acidente e vai por outro lado. Portanto, o diretor de mobilidade pode estar sentado no seu gabinete a abrir comportas na cidade para fazer escoar o trânsito. Basicamente isso, e ter ainda por cima sistemas que, em cima da inteligência artificial, vão percebendo como é que a cidade pode funcionar o melhor possível, ou como nós costumamos dizer, o menos mal possível, quando há este tipo de incidentes, em cima da analítica, em cima de machine learning. Portanto, nós pegamos também depois a inteligência artificial para que a cidade saiba, independentemente da sua dimensão, o que é uma segunda-feira típica, uma terça-feira típica e por aí fora, se há jogo no Estado do Dragão, no Estado da Luz, e o que é que, por exemplo, nos semáforos tem que acontecer para que tudo funcione o melhor possível. E isso parecia ficção científica e está hoje a acontecer em várias cidades portuguesas. E isso deixou tudo dentro da vossa empresa através da aposta na ideia. Como é que nós podemos pegar nestes conceitos que já existiam noutras cidades, em Portugal, mas com tecnologias mais antigas e, sobretudo, no estrangeiro, e garantir que esta oferta de soluções encaixa nos orçamentos dos municípios portugueses. E esse é um grande desafio. Provavelmente com dinheiro resolvemos os problemas todos do mundo. O problema é que nesta capacidade, como é que nós conseguimos, com a há uns que têm mais do que outros, não é? Sim, como é que nós conseguimos, mesmo dentro disso, fazer com que isso seja possível a qualquer município em Portugal que tenha a ambição de gerir melhor isto e tornar a qualidade de vida todos os dias em prática. Boa, boa. Já vi que é muito apaixonado pela cidade. Tem que ser, não é? Tem que ser. Para estar nesse negócio, tem que ser. Sandra, e exemplos na Speed Turtle de produtos que nasceram dessa aposta na ID? Temos 20% da vossa receita, não é? Temos dois exemplos crassos, porque originaram em duas patentes distintas, aprovadas. Uma delas foi na área do desenvolvimento de uma linha de produtos na área do café, uma cápsula domesticamente compostável, compatível com cápsulas Nespresso. Portanto, o que é que quer dizer isto, domesticamente compostável? Era isso que ia perguntar. Portanto, significa que se desintegra naturalmente quando exposta no meio ambiente entre 6 a 12 meses. Portanto, a nossa desintegra-se em 6 meses, portanto, tivemos a conclusão dos testes, foi certificada também pela TÜV Áustria. O que é que isto permite? Permite que não exista necessidade de ser deslocada para um composto industrial para ser destruída. Portanto, tem 0% de origem fóssil, não tem plástico, é totalmente biodegradável e isso é uma vantagem muito grande, porque mais de 60 bilhões de cápsulas são consumidas mundialmente por ano e só menos de 25% acabam por ser recicladas ou devolvidas à marca. Isto tem um impacto na sustentabilidade gigantesco, que a maior parte das pessoas não tem essa noção. E, portanto, foi uma necessidade que nasceu do mercado. Portanto, é a primeira cápsula em Portugal a ser certificada como domesticamente compostável, portanto, eles chamam Home Compostable, e permite isso. Nós podemos colocar no nosso lixo orgânico, não prejudica, não tem qualquer toxicidade, não prejudica o meio ambiente e ela em 6 meses evapora-se, digamos assim. E serve um bom café. E serve um ótimo café, exatamente. Nós costumamos dizer que o café deve deixar um bom sabor, mas não deve deixar qualquer lixo, não é? Portanto, deve só apenas deixar o sabor, nada mais. Boa. Bom sabor e não há pesos de consciência com as cápsulas. E o grande desafio também deste projeto foi conseguir desenvolver um produto. Eles já tivemos vários prémios atribuídos a esta cápsula, nomeadamente nos Estados Unidos tivemos também 3 prémios, a nível do design sustentável. E o que é que permite? Qual é o grande desafio? É tentar que esta cápsula possa ser affordable to all. Ou seja, qualquer pessoa possa ter uma opção, vai a um supermercado e possa poder escolher uma cápsula que é amiga do ambiente, mas que seja possível que todos a possam adquirir, porque o problema hoje em dia que existe... ao nível do preço. Exatamente. O problema hoje em dia, nós todos queremos tomar decisões mais conscientes quando consumimos, não é? Ao nível do consumidor, e muitas das vezes, para o poder de compra a nível nacional, internacional já existe várias variações de poder de compra, não é? Mas a nível nacional existe sempre esse fator, não é? Que é decisivo quando nós estamos a optar por algo. E aí que seja possível a ser adquirido por qualquer pessoa. Portanto, que o fator de preço não seja um fator de decisão se eu opto por uma solução sustentável ou não.
E, portanto, aí foi um grande trigger que nós desenvolvemos no design, na construção e no processo de fabrico da cápsula em si, que permite que o nosso cliente, que será o produtor do café, que vai vender o café, consiga ter um packaging para a sua cápsula, domesticamente combustável, a um preço acessível para todos. Portanto, o slogan é mesmo affordable to all. Nesta linha. Boa. Depois, no ramo mais industrial, peço desculpa interrompê-lo, no ramo mais industrial nós desenvolvemos um molde para injetar 2 materiais, silicone líquido e termoplástico, através de um sistema, e nós chamamos o 2K Compact Mold, também patenteado pela empresa, que permite reduzir em 50% os materiais usados para o molde, permite reduzir em 50% a energia, permite reduzir em 50% tudo o que está associado à produção daquele produto em si. Portanto, aquilo que anteriormente era necessário e os recursos que eram necessários alocar à produção daquele produto final, nós com este sistema de molde que desenvolvemos, apenas 50% desses recursos são necessários. E isso é uma grande vantagem. Para além de ter um impacto na sustentabilidade também gigantesco, também acaba por ter um impacto no investimento que a empresa tem que alocar para poder produzir aquele produto. Portanto, na competitividade do produto, na sustentabilidade e nos recursos necessários à produção do mesmo. Portanto, no fundo, acaba por beneficiar várias vertentes a nível de negócio, não é? Muito bem. Que mais-valias é que vocês encontram em trabalhar com um parceiro na área dos benefícios fiscais, nomeadamente em ID, Nuno? Basicamente, eu poder estar focado no meu negócio. Eu até sou economista de formação e podia me entreter a decifrar orçamento de Estado e ainda por cima, o nosso Parlamento é muito prolixo em leis e por aí fora, e, portanto, está permanentemente E muito tudo a mudar. palavreado, não é? Se eu consigo tendo um parceiro, no caso da Unit, que está preocupada com isso, que estuda isso competentemente e que me vai alertando para o que vai aparecendo, permite-me eu estar focado no meu negócio e não nessa parte. Portanto, fico muito mais tranquilo em gerir as nossas equipas, em estar a gerir os processos de desenvolvimento e os processos de negócio, estar junto dos clientes e junto à operação, sabendo que tenho um parceiro que me ajuda e ajuda a nossa equipa não só na busca de benefícios fiscais que façam sentido à nossa empresa, por um lado, e que ainda por cima tem um know-how para nos ajudar a montar, no caso, por exemplo, do CIFID, que tem as ditas candidaturas, como referiu o Eduardo, a montar-nos todo o dossiê para isso, sem que tenhamos que parar, no fundo, toda a operação de uma equipa, mesmo da equipa de ID, para, olha, vamos agora fazer a candidatura ao CIFID. Portanto, a nossa equipa está rotinada a trabalhar com este parceiro, que sabe exatamente o que é que nós temos que entregar, que trabalha connosco permanentemente e que acompanha os nossos projetos e que às vezes até nos desafia, mas aquele projeto em que vocês agora estão envolvidos não seria a altura de também. E isso permite-nos estar focados no nosso negócio, enquanto temos um especialista nessa área que nos vai ajudar a não desaproveitar aquilo que também, do ponto de vista de benefícios fiscais, existe, porque também não gostamos de deixar ninguém em cima da mesa. Sandra, é outra autonomia e dá outra liberdade de Sim, trabalhar totalmente. com um parceiro Eu que roubo aqui um aconselha... bocadinho as palavras ao Nuno, porque é verdade, também sou de economia e a verdade é que podíamos estar focalizados a preparar candidaturas e enviar candidaturas, mas depois sai totalmente fora da nossa área de negócio e do nosso foco. Conseguir arranjar os parceiros certos que nos apoiem e nos permitam trazer mais benefícios à empresa é essencial e, portanto, aqui a UNIT acaba por ter um papel fulcral na nossa atividade, porque nós confiamos totalmente no trabalho que eles desenvolvem, vê-se perfeitamente que eles estão por dentro de toda a informação, se atualizam constantemente, porque há muitas alterações, nós nunca conseguiríamos acompanhar ao nível que existe alterações e mudanças, a nível de legislação, a nível de incentivos, era impossível nós conseguirmos estar diariamente atentos a essas alterações e, portanto, não conseguimos. Só com um parceiro é que conseguimos lá chegar e aproveitar a 100% aquilo que está disponível para nós e para a nossa empresa. E, portanto, ter um bom parceiro nessa área é fundamental, porque não existe capacidade a nível de empresas, a não ser que se crie um departamento só para fazer candidaturas e só para fazer análises fiscais e a nível fiscal, não é? É que seria possível, mas isso não faz sentido e, portanto, ter o parceiro ideal é a escolha certa. Vamos falar sobre o futuro. Tenho aqui duas perguntas, uma dirigida mais ao Sandra e ao Nuno e depois uma pergunta para os três. Talvez começando por si também, Sandra, o que é que seria desejável no futuro orçamento do Estado? A criação ou aprofundamento de benefícios fiscais
ou a descida do IRC através de uma reforma do código deste imposto? Eu sou apologista que devia haver uma estratégia generalizada a nível fiscal. Portanto, eu penso que deveria ser feito um estudo e uma estratégia que abrangesse várias áreas. Não só o IRC, porque o IRC... Um mix de medidas, é isso? Sim, ou seja, havia de haver uma reestruturação fiscal integral do nosso setor económico, porque uma economia, quando tem demasiada interferência do Estado, é uma economia que não cresce. Portanto, quanto menos a interferência existir, mais crescimento a economia terá. E o problema é que nós não estamos só abrangidos por um IRC. Nós, no nosso dia-a-dia e durante o ano, estamos abrangidos por uma série de impostos que afetam não só as empresas, mas também afetam o nosso cidadão. E a verdade é que as empresas precisam de cidadãos, precisam de trabalhadores para que consigam crescer e ter a performance que deveriam ter, não é? E, portanto, eu acho que deve haver uma estratégia estruturada e onde é que se pode baixar para que realmente, em efeitos práticos e não só no final do ano, se uma empresa tiver resultados positivos, termos uma descida do IRC, benefício fiscal, mas no dia-a-dia da empresa e no dia-a-dia também das pessoas. Portanto, eu acho que passa muito, o ideal seria passar muito por uma reestruturação conjunta de vários impostos que sufocam a nossa sociedade e impedem o próprio crescimento económico das empresas e também o poder de compra dos cidadãos. Portanto, eu acho que passaria mesmo por uma reestruturação global do sistema fiscal que neste momento o nosso país tem. Nuno Oliveira, mais benefícios fiscais ou descida do IRC através de uma reforma deste imposto? Ora bem, nesse tipo de debates eu costumo ser um bocadinho polémico. Então vamos lá. Eu não estou muito preocupado em pagar IRC. É bom sinal pagar IRC, quer dizer que eu tenho finanças saudáveis e que geram lucro e parte desse lucro pode ser redistribuído pela minha comunidade. E que atinge um determinado nível de faturação. Isto para nós é extremamente importante. Estou muito mais preocupado, até porque a maior parte das empresas em Portugal não pagam IRC, portanto isso iria beneficiar algumas empresas, mas provavelmente não todas. Estou muito preocupado, mais preocupado naquilo que dizia a Sandra, que é, nós temos que decidir, do ponto de vista industrial, o que é que nós queremos para Portugal e o que é que está a faltar para conseguirmos lá chegar. Já percebemos que temos empresários, que temos ideias, que temos competências, que temos jovens, uns ficam cá teimosamente, outros imigram. Se tudo correr bem, um dia hão de voltar, cheios de conhecimento e de experiências que tiveram, foram buscar mundo, mas Portugal tem muito mundo para dar e esses jovens também. E aquilo que mais me preocupa é como é que eu posso ajudar a que aquilo que todos falamos, e os políticos agora falam também, em período de campanha eleitoral, de como é que aumentamos o ordenado médio em Portugal, a retribuição média. E, na realidade, parte do problema que eu sinto tem a ver com a fiscalidade dos nossos colaboradores, mas também a fiscalidade que a empresa tem por contratar colaboradores. E, portanto, eu conseguiria, e julgo que a maior parte das empresas portuguesas conseguiriam retribuir ainda mais aos nossos trabalhadores se, e muitas vezes os portugueses não fazem essa conta, se parte dos impostos que eu tenho que pagar em termos de contribuições para aquele colaborador não fosse tão grande, porque eu conseguiria rapidamente passar esse dinheiro que hoje em dia entregue diretamente ao Estado para o meu colaborador e aumentar, assim, o salário médio do meu colaborador em 10, 20, 30% de um ano para o outro. E eu acho que se isso de facto é importante para Portugal, é melhorar os salários, não só o mínimo, mas também o médio. Eu acho que a parte fiscal tem muito a ver com isto, porque as nossas contas têm que fechar ao fim do ano. Não é? Eu tenho que ter mais receitas, mais rendimentos do que gastos, e para poder ter lucro para pagar IRC. E eu posso aumentar muito a minha massa salarial para continuar a ser competitivo e a atrair talento e a reter talento. Mas falta aqui uma parte que é de que forma, e eu acho que todos ganharíamos com isso, e o orçamento do Estado também, se parte da receita não viesse da contribuição em cima do salário que os empresários pagam aos colaboradores fruto do seu trabalho, e nós conseguiríamos ter o verdadeiro choque fiscal, do meu ponto de vista, é esse. E isso não colocaria em causa, do meu ponto de vista também, a sustentabilidade da segurança social, porque isso seria ganho pelo lado do trabalhador que rapidamente veria aumentado o seu poder de compra, o seu salário, as suas contribuições também em termos de IRS eventualmente. E acho que falta, de facto, aquilo que dizia a Sandra, que é o que é que nós queremos? E sim, vamos dar incentivos nos sítios em que queremos incentivar, em vez de dizer assim, olha, uma poupança fiscal para todos.
mas ficámos melhores porque Pois. 20 ou 30% destas empresas em Portugal que pagam impostos Até vão porque há pagar um empresas que bocadinho podem não menos. necessitar, não é? Pois é isso, e portanto vamos então incentivar aquilo que nós queremos que aconteça. É contratar desempregados de longa duração, ok, vamos fazer um incentivo para isso. É garantir que eu retenho cada vez mais talento e que a malta não fique em média 2 anos na nossa empresa, mas fica 3, 4 ou 5 ou 10. Então vamos ajudá-los a isso. E portanto eu sou apologista de fazer algo cirúrgico e não uma medida que... uma poupança fiscal para todos. Acho que não vamos ganhar nada com isso. Já agora, se me permites, não Força. só aqui um aponto, não só aplicar determinadas medidas ao nível fiscal para o trabalhador e para a empresa, para o empregador, ao invés de optarmos pelas soluções de subsídios. Porque o que acontece muito é que a querer compensar, exatamente, a querer compensar uma falha que existe na nossa economia, cada vez que isso aconteça, o nosso governo atribui um subsídio, seja a pessoa, seja a empresa, isso não vai solucionar o problema da nossa economia e não vai promover o crescimento da mesma. Portanto, o que tem que acontecer é estimular a contratação pelos meios corretos que existem e por aí passa por baixar os impostos relacionados à contratação, porque aí vai garantir efetivamente que existe a contratação. Agora, já se falou de atribuir um subsídio a recém-licenciados que se mantenham a trabalhar nas empresas, mas porquê um subsídio pago pelo Estado a alguém que a empresa vá contratar? Como é que vamos garantir que a pessoa vai ter a performance certa, que vai lutar para crescer, para contribuir, para ser produtiva, não é? Acabamos por, se for tudo muito fácil, a pessoa acaba por não lutar por isso. Mas se houver benefícios a nível fiscal na parte da contratação, vai haver um incentivo à própria contratação e as próprias pessoas vão andar mais satisfeitas. Porque nem sempre é fácil, não é? Conseguir que elas andem satisfeitas com a percentagem de impostos que elas descontam. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nuno, como é que... Nuno não, aliás, Eduardo, peço desculpa. Como é que perspectiva o negócio da consultoria de gestão em 2024? Eu acho que 2024 vai ser um ano duro, ou seja, temos aqui várias dinâmicas. A questão da guerra, a instabilidade política internacional que se verifica, esta dificuldade das empresas na captação e retenção de talento, a volatilidade dos preços das matérias-primas. Ou seja, temos várias empresas em Portugal com vontade e com projetos para investir, mas que causa aqui alguma retração ou uma espera para ver se será o momento certo. Mas que, olhando para aquilo que é o tecido empresarial português, e 95% das empresas são PMEs, e algumas delas bastante descapitalizadas, isso pode ser um problema. Agora, também sentimos nos últimos anos que cada vez mais o empresário português está muito mais preparado, ou seja, historicamente somos muito bons e acho que até não dizemos isso vezes suficientes, em termos técnicos e tecnológicos, naquilo que é o know-how da empresa, equiparamos a qualquer país europeu. Tínhamos aqui algumas lacunas nas outras áreas, ao nível da gestão, ao nível das outras dimensões da empresa, muitas vezes menosprezadas, mas que também são importantes. Já ultrapassamos isso. E já estamos a ultrapassar isso. Hoje as empresas que ainda não têm internamente quadros para dar resposta a isso, já procuram ajuda especializada fora, ou seja, já procuram ter aqui parceiros que os suportem nessas áreas, e isso permite também que as empresas se preparem melhor para estes períodos de maior incerteza. Considero que pode ser um ano difícil, mas que no final pode também ser muito interessante, porque se juntarmos a isto o facto de neste momento temos um PRR em velocidade de cruzeiro, onde, lá está, temos cerca de 80% das verbas já aprovadas em projetos, onde resta agora às entidades, e muitas delas são empresas, executar essas verbas. Temos um Portugal 2030 já a arrancar e este ano já se prevê que abram candidaturas em todas as tipologias, ou pelo menos nas mais importantes, que vão apoiar sobretudo estes projetos de investimentos das empresas, ao nível da inovação, ao nível da investigação e desenvolvimento, da internacionalização. Eu acho que é um ano que também vai trazer aqui oportunidades e que no final pode ser muito interessante. E acho que estamos num período é a primeira vez na nossa história que temos 2 programas quadros a ocorrer em paralelo para apoiar as empresas. Já sabemos que o PRR não apoia assim tanto como era o desejável, que tem ali muita componente pública, mas tem aqui alguns investimentos interessantes para as empresas, e com 2 programas quadro a ocorrer em simultâneo pela primeira vez, também há aqui uma oportunidade das empresas avançarem e porem em marcha aquilo que são os seus projetos de investimento e a sua estratégia. Nuno, como é que perspectiva 2024 ao nível do negócio da gestão de tráfego, bike sharing e estacionamento?
Eu acho que vai ser um bom ano. Sim. Vamos ver o que é que vai sair das eleições que vamos ter muito em breve e se isso trará ou não a instabilidade política que é sempre indesejável, porque isso fará com que o Estado não funcione normalmente. A maior parte dos nossos clientes são as cidades, que estão, felizmente, a trabalhar normalmente e que vão ter eleições no fim do próximo ano. E, portanto, eu diria que tem tudo para ser um bom ano, até porque muitos dos fundos também do PRR são para a gestão das cidades. E, portanto, tem tudo para, juntando esta necessidade das cidades se organizarem melhor e se gerirem melhor, a questões da segurança e da videovigilância, um PRR em velocidade de cruzeiro. Se houver estabilidade política, eu acho que 2024 pode ser um ano excelente para todos e espero também para a Soltráfico. A Speed Turtle, Sandra, também está otimista? Sim, a Speed Turtle e todas as empresas do grupo estamos bastante otimistas. Prevemos um crescimento de cerca de 30% em relação a 2023. Portanto, esperamos que decorra. Sim, nós fizemos muitos investimentos ao longo dos últimos 5 anos, estabelecemos uma estratégia muito específica e temos vindo a trabalhar ao longo dessa estratégia durante os últimos 5 anos. E, portanto, é uma estratégia que se começa a ver os resultados. 2024 sim, nos seguintes ainda mais, ainda serão mais notáveis, mas acima de tudo precisamos de um planeamento estável, e uma empresa quando faz o seu planeamento não é 1 ano, é 5 anos no mínimo. Portanto, eu quando quero planear o meu negócio e minhas empresas de hoje para o futuro, eu planeio a 5, a 6 anos, não planeio a 1 ano. E o problema é que nos últimos anos nós não temos recebido também essa estabilidade por parte das políticas económicas estabelecidas pelo nosso governo, a instabilidade política que existe, é muito difícil para as empresas poderem planear da forma certa. Porque hoje é um dia, amanhã é outra coisa, depois daqui a 3 meses é outra e daqui a 1 ano. Nunca temos a garantia de que o que é aprovado agora permanecerá durante os próximos 3, 4 anos. Portanto, existe muita instabilidade e os ciclos económicos cada vez são mais curtos. Portanto, um ciclo económico que anteriormente durava 6 anos, hoje em dia temos ciclos económicos de 2 anos. 3 anos é muito pouco. Portanto, o que eu acho é que prevejo bom crescimento para a nossa empresa, para a área de atividade também prevejo um ótimo crescimento, mas acima de tudo eu acho que devemos crescer na capacidade de adaptar-nos e arranjarmos soluções para nadar na volatilidade dos mercados nos dias de hoje. Vamos acreditar. Vamos acreditar nisso. Sandra, Nuno e Eduardo, obrigado aos 3, agradeço, foi ótimo esta partilha de ideias e experiências. Quanto a si que nos ouve, desse lado, partilhe esta conversa com os seus amigos nas redes sociais, também com os seus colegas. Foi um gosto e até uma próxima oportunidade.